Oi gente, tudo bem com vocês? Sou o Perito Martin e bem-vindos a um novo vídeo desse canal. A câmera tá aqui. Eu sei que estava sumido 2 semanas sem fazer um vídeo comprido, mas desta vez eu tinha que voltar para falar com vocês sobre a obsessão, o recalque, a desesperação da indústria musical dos Estados Unidos, da Europa, praticamente de toda a América Latina e da Ásia, depois do show icônico da Lady Gaga, onde mais de 2,5 milhões de pessoas, entre eles muito gringo, mas principalmente muito brasileiro, deram um recorde para Lady Gaga num dos maiores shows da história da humanidade. Foi muita gente, foi um show muito legal. Não assisti completo, mas assisti uma boa parte na internet e, sinceramente, gente, acho que foi um evento absurdo. O fato é que depois do show, eu vi vários comentaristas, principalmente na Argentina, na Colômbia e no México, se perguntar várias vezes por que este tipo de shows não acontecem em seus próprios países. No fim das contas, apenas não estamos falando de um show icônico, um show lendário, um dos maiores sucessos dos últimos anos. Mas principalmente estamos falando de muito dinheiro que é investido no país. No fim das contas, o show pode ser de graça para as pessoas, mas a prefeitura investe milhões de dólares nos artistas, na estrutura do show, né, no palco, no som, para obviamente que as pessoas que assistam ao show gastem seu dinheiro. É um ciclo muito virtuoso para a economia e é muito legal, tanto para a população como para a prefeitura, porque entra muito dinheiro. No entanto, gente, eu gostei também muitos dos comentaristas que explicaram que os shows no Brasil são únicos. Não dá para fazer os shows de Copacabana em outros lugares. E eu aqui vou explicar por quê. Antes de qualquer coisa, também quero explicar que nos Estados Unidos a repercussão do show da Lady Gaga foi absurdo mesmo. A gente pode ver aqui The Billboard, que considera uma das revistas mais exitosas, mais bem-sucedidas do mundo do entretenimento, fez vários artigos se perguntando por que Estados Unidos ainda não investiu em fazer shows de graça com a magnitude que o Rio de Janeiro faz há muito tempo. E bom, as razões estão aqui. A primeira razão, e é a principal que uma argentina comentou e eu adorei, é que existem poucos lugares do mundo onde você possa colocar 2,5 milhões de pessoas de boa, super tranquilo, sem precisar investir muito dinheiro. A praia de Copacabana é gigante mesmo. Você pode colocar 2 milhões de pessoas de boaça sem ter que gastar muito na locação. Temos que lembrar que os festivais super grandes, tipo Coachella, tipo, não vou lembrar os outros, mas Lollapalooza, Rock in Rio, acontecem em vilas olímpicas que têm capacidade para 100 mil, 200 mil pessoas. 2 milhões de pessoas é 10 vezes mais, então é muito mais espaço. E sinceramente, gente, quantas cidades grandes têm esse espaço? Praticamente nenhuma. A segunda coisa é que tem que ser um lugar muito cosmopolita, com estrutura para receber essa quantidade de pessoas. No fim das contas, não vale a pena investir tanto dinheiro num show de graça se as pessoas vão para lá assistir o show e voltar. Elas têm que ficar na cidade pelo menos 3 dias. Só assim você consegue recuperar a inversão e fazer realmente que a economia se movimente. Ela explicou, esta argentina, que muito acontece na Argentina, que os shows em Buenos Aires trazem muito gringo, muito chileno, muito uruguaio, inclusive brasileiros viajam para Buenos Aires para assistir shows. Mas diferente do Rio de Janeiro, as pessoas não ficam em Buenos Aires 3, 4 dias turistando. Essas pessoas vão para o show e no mesmo dia saem do país. Então, gente, não vale a pena. Rio de Janeiro é uma cidade muito turística, é uma cidade com muitas praias, com muitas atrações, mesmo para as pessoas em massa. É uma cidade de 6 milhões de habitantes, então tem estrutura sim para receber muita gente, tem muito hotel, muito hostel, muito motel, muito Airbnb, tem muita gente que abre suas casas para receber, né, visitas. Rio de Janeiro é uma cidade muito histórica para eventos globais, né? Já aconteceu lá as Olimpíadas, já aconteceu lá a Copa do Mundo, ou a final da Copa do Mundo. Então é uma cidade muito preparada para este tipo de eventos. A terceira coisa, e talvez aqui já começamos a falar mais da Europa e dos Estados Unidos, é a questão da cultura. Uma das coisas que os argentinos que eu assisti comentaram é que os brasileiros, e eu super concordo com esta opinião, é que os brasileiros são muito organizados, são um povo que sabe se organizar muito bem na multidão. Vocês têm uma cultura de multidões muito famosa, né? Vocês têm um carnaval uma vez por ano, por 3 semanas, vocês praticamente saem para as ruas todos os dias, ficam dançando 8, 9 horas, sem muito drama, não tem tanta briga, não tem loucura.
é um povo que está acostumado a grandes massas. E o que acontece nos Estados Unidos e na Europa é que não existe muito essa cultura. Tanto assim, gente, que, por exemplo, nos Estados Unidos é proibido beber álcool em lugares públicos. Se você bebe uma cerveja na praia dos Estados Unidos, você pode sim ser preso por distúrbio a lugar público. Você não pode ficar bêbado nas ruas dos Estados Unidos. Você pode ir preso 6 meses, 1 ano, porque existe um delito de distúrbio público para as pessoas que estão doidas. E isso apenas por álcool. A gente sabe o que acontece com maconha. As pessoas podem, em cidades como Nova York, fumar na maconha, mas não podem ficar doidos de consumo. Não podem mesmo. E no Brasil, você não precisa colocar essas proibições, porque as pessoas sabem se comportar, sabem colocar um limite quando bebem uma cervejinha, quando bebem uma cachaça, quando fumam. Na praia do Rio de Janeiro existe quantidade absurda de vendedor informal que vende caipirinha, que vende vários tipos de bebida alcoólica, e tudo tá certo. Então essa é uma das questões mais importantes de porque os shows do Rio de Janeiro são únicos. Não é fácil colocar 2 milhões de pessoas na rua e que essas 2 milhões de pessoas não se matem entre elas. Outra razão pela qual é muito importante este tema cultural é, obviamente, a segurança. O Brasil, graças a Deus, conseguiu cancelar, suspender um ataque terrorista no show da Lady Gaga. Mas vamos ser sinceros, gente, nos Estados Unidos e na Europa, os ataques são muito piores. Então, obviamente, eu acho, e muita gente acha, que a CIA, o FBI, a polícia da Inglaterra, o serviço de inteligência da Europa nunca vai permitir este tipo de shows, porque é muito fácil dar merda. É muito fácil. Você já viu o que aconteceu com o show da Ariana Grande anos atrás lá em Manchester. Você viu o que aconteceu no passado no show da Taylor Swift. Ela teve que cancelar 3 datas na Suíça, que é um dos países mais seguros do mundo, porque tinha uma ameaça de ataque terrorista. Então, gente, é muito, muito perigoso. E é justamente por isso que muitos comentaristas falam que Estados Unidos e Europa nunca vão aceitar este tipo de eventos. E, finalmente, gente, uma coisa que é muito importante é o tema icônico da cidade do Rio. Não sei porquê, não sei quando, vocês poderão explicar nos comentários, mas Rio de Janeiro, eu acho que 50 anos, tem este histórico de ser um lugar icônico para os maiores artistas se apresentarem. Então, acho que a Lady Gaga, a Madonna, aconteceu com Queen, aconteceu com esse Rob Stewart, acho que é o nome dele, aconteceu com Beyoncé, aconteceu com praticamente todos os cantores estadunidenses, britânicos. Eles veem Rio de Janeiro como uma cidade icônica, como uma cidade onde, se você se apresentar para 2 milhões de pessoas, é tipo um super hito da tua carreira. E uma coisa muito de marketing, muito de soft power, que não é fácil criar. Não é fácil, tipo, vou fazer um show de graça para 2 milhões de pessoas em Colorado, nos Estados Unidos, que é um dos poucos lugares que pode receber essa quantidade de pessoas. A Lady Gaga vai topar ficar 5 dias lá se preparando para esse show? Não sei. No Rio de Janeiro, uma das coisas que o prefeito fez, eu achei muito legal, é que ele coloca o artista num hotel que todo mundo conhece, que é o Copacabana Palace. Essa pessoa fica, né, o artista, 5 dias nesse hotel se preparando, ensaiando, como eu acho uma estratégia para que as pessoas já fiquem na cidade do Rio, principalmente os maiores fãs. Então você tem 300 mil pessoas das 2,5 milhões ficando na cidade pelo menos 7 dias, porque sabem que o artista vai chegar. Então vocês entendem que tem toda uma ciência por trás, que eu acho que só o Brasil consegue fazer. E é justamente por isso, gente, que eu acho que essa repercussão do show da Lady Gaga foi ótima, e tem que ser uma coisa para vocês se orgulharem. No TikTok eu comentei muito de que os brasileiros se organizam muito na bagunça, e muita gente não gostou. Muita gente achou que eu estava atacando vocês. Muito pelo contrário, acho que vocês são um povo que sabe se organizar muito bem, quando tem muitas coisas que não dá para organizar. Não dá. Você não vai num show de 2,5 milhões de pessoas e espera que tudo vai dar certo. Vai dar um monte de BO, com certeza. Vai ter uma pessoa que vai ficar super grudada em você. Vai ter um monte de gente que vai ficar comprando esses sacos de plástico com areia para ficar em cima de você. Vai ter um monte de problemas para entrar, para sair. É um fato, cara. É muita gente. Não existe plano de contingência que permita que as 2,5 milhões de pessoas fiquem confortáveis às 12 horas que ficam na praia. Porque é o show, é o after, é o esquenta. Tem muita coisa por trás. Mas o brasileiro sabe trabalhar sobre isso. Sabe se controlar, sabe curtir. Quantidade absurda de gente que vi
no Instagram, no TikTok, que fez bate-volta de Curitiba, fez bate-volta de Minas Gerais, que foram pro show, curtiram a praia e depois foram para suas cidades de origem. Tipo, esse tipo de atitude, gente, não é comum. E é por isso que vocês têm que ficar muito felizes, porque é uma coisa muito, mas muito legal. E era isso, gente. Este é o primeiro vídeo em 2 semanas que eu queria fazer. Queria parabenizar vocês, porque acho que foi um show magnífico. Ainda, todavia, se você não gosta da Lady Gaga, acho sinceramente que é um super logro para teu país. Nosso país, porque eu também tenho cidadania brasileira. E nada, se inscrevam no canal, deem like e comentem o que vocês acharam do Gaga Cabana. Eu, sinceramente, dou 1000 sobre 10. Foi icônico.